Imagina a cena. A primeira luz do dia lambe um horizonte de barro seco. Antes do sol nascer, um sacerdote sumério sobe os degraus de uma montanha de tijolos, um zigurate. Ele não está de mãos vazias. Ele carrega grãos, óleo, cobre, os tributos de uma cidade inteira para alimentar um deus. Só que isso, é muito mais do que adoração. É administração. Aquela escadaria monumental é, na verdade, um corredor de impostos. O que a gente vai tentar entender aqui hoje é um padrão muito antigo, que as nossas fontes chamam de religião gerencial. Uma estrutura que nasceu ali nas primeiras cidades da Mesopotâmia e que, de uma forma impressionante, ecoou milênios depois, moldando a ascensão do cristianismo como força imperial. Para isso, a gente vai conectar tábuas de argila com a história da igreja primitiva. Exato. O conceito-chave que a gente vai desvendar é a união de três coisas: o altar, o armazém e o livro de registros. A gente tende a pensar em burocracia, calendários, listas, decretos, como invenções modernas. Mas as fontes mostram que são ferramentas forjadas no berço da civilização. O que é fascinante aqui é ver como essa mesma lógica institucional, ela reaparece ao longo da história, só que com novos nomes, novas roupas e novas teologias. É um padrão persistente de como o poder se organiza. Ok, vamos desvendar isso então. Na Suméria, o templo era literalmente o cérebro da cidade. As oferendas subiam para o deus. E os decretos do deus desciam para o povo. Exato. E quem controlava o calendário controlava a agenda do deus e, por consequência, o ritmo de trabalho e a vida de todo mundo. As fontes descrevem o panteão dos deuses quase como um conselho de administração celestial. É uma analogia perfeita. Você tinha figuras centrais nesse conselho. Por exemplo, Enlil, o senhor do decreto. A palavra dele, emitida a partir da sua cidade sagrada, Nippur, era o que legitimava os reis. Não era a força bruta que garantia o poder, mas o decreto vindo do centro sagrado. A palavra carimbada valia mais que o exército. O decreto vence a força. Nossa, isso já é uma ideia muito sofisticada para uma civilização de 5.000 anos atrás. E quem mais estava nesse conselho? Havia Enki, o deus da sabedoria, o CTO, por assim dizer. Ele era o guardião dos Mes. Mes? Sim, MES. As fontes descrevem os MES como os pacotes da civilização. Pense neles como os protocolos, os blueprints que fazem uma cidade funcionar. Tipo? O conceito de realeza, o sacerdócio, a escrita, as leis, a música, a metalurgia, até a arte de fazer cerveja. Eram os códigos-fonte da sociedade. Pacotes da civilização ainda soa um pouco abstrato. O que eram esses MES na prática? Tipo, um conjunto de regras, um manual de instruções de como ser uma cidade? Exatamente. Era o know-how. Não era só a lei escrita, mas o ritual para coroar um rei, o projeto de um templo, a forma correta de administrar a justiça. Eram os procedimentos que garantiam a ordem. E ter esses procedimentos era ter o poder. E é aí que a história fica interessante com a deusa Inanna. Ah, Inanna. Sim. Pelo que eu entendi das fontes, ela é a deusa ambiciosa que percebe o valor desses Mes e, através de uma artimanha, basicamente rouba eles de Enki e leva para a cidade dela, Uruk. Isso, é quase uma história de espionagem corporativa mitológica. Exatamente. Ela entende que quem detém os protocolos, os padrões, detém o poder. Ao levar as Mes para Uruk, ela não está só decorando a cidade dela. Não, ela está mudando o centro de gravidade cultural e administrativo da Suméria. Ela está dizendo, a partir de agora, o padrão, o modelo de como as coisas devem ser feitas emana daqui. Então o mito não é só uma historinha, é um diagrama de poder. Ele está descrevendo, em linguagem poética, a consolidação de autoridade num novo centro. Nippur era o centro da legitimidade real. E Inanna faz de Uruk o centro da legitimidade cultural e tecnológica. Essa ideia de um poder que irradia de um ponto central é a peça-chave do padrão certo. É a peça fundamental.
E uma vez que você entende esse modelo, um centro que emite decretos e distribui os protocolos da civilização, você começa a vê-lo em todos os lugares. E essa ideia de um centro de onde o poder irradia soa incrivelmente familiar. Me lembra outra burocracia gigantesca que pegou essa mesma lógica e a levou a uma escala global. O Império Romano. É para lá que a gente vai agora. Exatamente. Vamos avançar alguns milênios. Século IV depois de Cristo. O Império Romano está aos pedaços, exausto por décadas de guerra civil e instabilidade, e surge Constantino. Ele precisa de uma cola para unir o império. E ele encontra essa cola numa fé que vinha crescendo nas margens, o cristianismo. Mas ele não só legaliza o cristianismo, né? As fontes sugerem que ele fez algo muito mais estratégico. Muito mais, ele pegou a velha e eficiente máquina burocrática romana, com seus registros fiscais, sua logística de grão, seu sistema de correio, e deu a ela um novo software, um novo sistema operacional, a igreja. Essa é a sacada. A fé que nasceu em catacumbas e salas de jantar, de repente aprende a falar a língua dos éditos, dos concílios e do planejamento urbano. E os paralelos com o modelo sumério são diretos e impressionantes. Tipo o quê? Pense nos grandes concílios, como o de Nicéia, em 325. Peraí, então o Concílio de Nicéia, que a gente aprende que foi uma grande reunião de bispos para debater a natureza de Cristo, pelas fontes, foi também um ato de administração imperial, uma forma de padronizar o produto da fé. Precisamente. Nicéia funciona como a cidade de Enlil, Nippur. Não coroa um rei, mas emite um decreto, o Credo de Nicéia, que define a ortodoxia, a verdade oficial. A partir daquele momento, a legitimidade para ensinar e liderar a fé irradia daquele centro. Qualquer um que ensinasse algo diferente era, por decreto, um herege. O poder espiritual agora tinha um endereço e um documento com firma reconhecida pelo imperador. Isso. Ok. Se Nicéia é a nova Nippur, a cidade dos decretos, onde entram os mais cristãos, os pacotes da civilização. Eles renascem em novas formas. Os mais cristãos são o cânone das escrituras, decidir quais livros entram e quais ficam de fora da Bíblia. São os códigos de lei canônica, que governavam tudo do casamento à propriedade. As jurisdições dos bispos que mapeavam o império. O ciclo de festas litúrgicas, que reordenava o tempo em torno de uma nova narrativa. A lógica é idêntica à de Inanna: consolidar, codificar e redistribuir a autoridade a partir de um centro. Essa expressão que as fontes usam é ótima. Física institucional. O que eles querem dizer com isso? Que o poder se organiza de forma quase previsível, tipo a gravidade. Exato. Não é necessariamente uma conspiração de um grupo de pessoas numa sala escura. É uma tendência quase natural de sistemas complexos. O poder busca um centro para se organizar, se legitimar e se projetar. A igreja, ao se aliar ao império, não inventou essa física. Ela apenas se tornou o seu mais perfeito e duradouro exemplo. Então, a fé não é só algo que se sente, vira algo que se gerencia. A igreja se torna uma potência em terras, leis e, crucialmente, em memória. Como isso se manifestava no dia a dia das pessoas? Vemos isso em toda parte. Mosteiros que não eram apenas locais de oração, mas centros agrícolas que desmatavam florestas, desenvolviam novas técnicas. Os dízimos, que não eram só uma oferenda. Se tornaram artérias de um sistema de redistribuição que financiava hospitais, orfanatos. Pois é. Até o perdão dos pecados começa a aprender a linguagem das ofertas, das indulgências, de uma espécie de contabilidade espiritual. Mas um sistema tão gigantesco, que se espalha por um continente, como ele mantém o controle? Não basta ter um centro e decretos. Você precisa de Dados, de informação. Exatamente. A resposta, segundo as fontes, é a custódia. Quando uma civilização investe sua alma em seus arquivos sagrados, legais, financeiros, guardar e controlar esses arquivos
se torna a forma mais elevada de governança. E o que a custódia produz? Listas. Muitas e muitas listas. Listas. Que tipo de listas? Não estou imaginando os bispos com planilhas de Excel. Quase isso. Pense no Quarto Concílio de Latrão, em 1215. Uma de suas decisões mais impactantes foi tornar a confissão a um padre obrigatória pelo menos uma vez por ano. De repente, a consciência de cada indivíduo se torna um relatório a ser arquivado. As fontes usam uma imagem fortíssima, a criação da papelada da alma. Papelada da alma. O pecado passa a ser catalogado e a penitência medida e registrada. Nossa, papelada da alma. Isso transforma o padre num agente de campo, um coletor de informações para a administração central. A consciência de cada um virou um arquivo a ser gerenciado pela igreja. E esse processo se profissionaliza ainda mais. A Inquisição surge logo depois e o que ela faz? Sistematiza e profissionaliza a coleta de informações e o exame da fé. E o ápice desse controle da informação chega em 1559, quando o Papa Paulo IV cria o Index Librum Prohibitorum. A primeira lista oficial de livros proibidos. Exato. Então, o controle da informação que a gente associa tanto à era digital, com censura e algoritmos, já era a ferramenta principal. Eles estão definindo a verdade não pelo argumento, mas pela permissão. Você pode ler isso, mas não pode ler aquilo. É a união perfeita do medo com a custódia. A verdade passa a ser definida por quem tem a chave do arquivo. Tem uma citação nas fontes que amarra tudo isso de forma brutalmente clara. Qual? Os que desceram da montanha sagrada instalaram a primeira religião gerencial: altar, registro, decreto. A custódia medieval é a mesma máquina suméria, só que falando um dialeto cristão e com uma eficiência aterrorizante. Ok, a gente montou o quebra-cabeça dessa máquina impressionante, burocrática, espiritual. Mas e a figura que deu origem a tudo isso? Onde Jesus se encaixa nesse sistema de controle, decretos, listas e papelada da alma? As fontes parecem colocá-lo em oposição direta a tudo isso. É a tensão central de toda essa história. Se a religião gerencial é a máquina, as fontes apresentam Jesus como o glitch, a anomalia que o sistema não consegue processar. Um glitch? Ele é o pastor que, como diz a fonte, conhece nomes antes de contar números. A lógica dele é o avesso da lógica administrativa. Como assim? Me dá um exemplo prático. Por exemplo, quando ele cura no sábado. Isso é só quebrar uma regra religiosa. É muito mais do que isso. Ao fazer isso, ele está desafiando diretamente o controle do calendário, que, como a gente viu, era uma das ferramentas de poder mais antigas. O templo dizia: "Este dia para o controle de Deus, administrado por nós." E Jesus diz: "A misericórdia não tem agenda, não cabe no calendário de vocês." Exatamente. Ele está subvertendo a própria ferramenta de controle. E esse padrão se repete. O sistema funciona com base no acesso controlado, leis de pureza, barreiras no templo, rituais que só os sacerdotes podem fazer. Isso. E Jesus abole o pedágio, ele toca os leprosos, come com os cobradores de impostos, ele diz: "Venham a mim sem pré-requisitos." O sistema valoriza o sacrifício, a obrigação, a contabilidade do que você deve a Deus. Ele fala em misericórdia, em perdoar a dívida. As fontes também mencionam essa ideia do Deus da tempestade como o sumério Ishkur, que era usado para justificar o poder militar. Deus está do nosso lado na batalha. E Jesus? Jesus acalma tempestades, tanto as literais no Mar da Galileia, quanto as internas da alma humana. É uma inversão completa da lógica do poder imperial. O império usa o poder divino para esmagar. Ele usa o poder divino para acalmar e curar. A autoridade dele não vem de um decreto emitido em Niceia ou de um arquivo em Roma. Vem da presença que cura aqui e agora. Então ele não veio para destruir a estrutura em si, mas para mostrar que a misericórdia não pode ser propriedade da estrutura. Não pode ser aprisionada por ela. É essa a tensão. É a forma perfeita de colocar. As fontes não apresentam como um anarquista que quer queimar tudo. Ele opera dentro do sistema, ele vai ao templo, fala nas sinagogas, mas com uma lógica interna que é um curto-circuito para a máquina. Ele não negocia com o céu,
Ele age como se o centro do céu tivesse se mudado para a rua, para o meio das pessoas comuns. A jornada que a gente traçou é impressionante. De um zigurate na Suméria a um concílio em Nicéia, esse padrão de unir poder espiritual e administrativo se repete. O altar, o livro-caixa e a coroa. Se fundem para criar o sistema nervoso da sociedade. E o mais incrível, que as fontes ressaltam, é que só no século XIX, com a decifração dos textos cuneiformes, é que o mundo ocidental percebeu que esse padrão era muito, muito mais antigo. As narrativas bíblicas não surgiram do nada, sabe? Elas faziam parte de uma tradição humana milenar. E essa redescoberta, essa contextualização, nos oferece uma lição de humildade, não? Ela nos mostra que a humanidade participa de padrões que são maiores do que ela. A gente não os inventa, apenas os reencena com novas fantasias. E isso nos leva a um pensamento final, uma provocação que vem direto das fontes, de uma tradição bem diferente. Qual seria? As fontes mencionam as tradições gnósticas, grupos cristãos antigos que foram considerados hereges. Para muitos deles, o mundo material, com toda a sua ordem e suas leis, não foi criado pelo Deus Supremo. Não. Por que então? Por uma entidade inferior, um demiurgo, um tipo de artesão cósmico obcecado por lei, ordem, controle e hierarquia. Ele é, nas palavras da fonte, o guardião da gaiola. A verdadeira fonte de luz, o Deus verdadeiro, estaria para além dele, para além de todo esse sistema. Peraí. Um demiurgo, um criador menor obcecado por regras e controle, e a luz de verdade está além dele. Isso é uma bomba. É quase uma heresia fundamental, que ataca a própria ideia de que a estrutura religiosa é um reflexo perfeito do divino. É uma crítica radical, vinda de dentro do próprio cristianismo primitivo, e ela deixa a gente com uma pergunta para refletir que vale para qualquer instituição, religiosa ou não. Quando uma organização, mesmo que fundada numa mensagem de liberdade e misericórdia, começa a priorizar o controle, a burocracia, a pureza de procedimento, as listas de quem pode e quem não pode entrar, qual voz ela está realmente ecoando no final das contas? A do libertador ou a do guardião da gaiola?